A Júlia Castello chega com mais informações, ela que estava acompanhando justamente a coletiva de imprensa da Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre o caso dos ataques a ônibus. A gente já tem mais de 1.000 ataques a ônibus registrados desde o dia 12 de junho e a polícia fazendo uma prisão que considera importante para as investigações. A Júlia acompanhou e tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos ouvintes. Um homem preso hoje em São Bernardo do Campo, no ABC, admite ter participado de pelo menos 17 atentados aos ônibus da região metropolitana de São Paulo, registrados nas últimas semanas. Edson Aparecido Campolongo é funcionário público do governo do estado e realizava os atos durante os momentos de folga do trabalho. De acordo com o delegado de São Bernardo do Campo, Domingos Paulo Neto, responsável pela prisão dele, foi por meio do carro visto nas gravações que foi possível identificá-lo. Ele ofereceu a sua versão, a princípio negando, mas depois, diante de todas as evidências, ele acabou confessando. Ele é motorista do chefe de gabinete deste órgão. Quando ele deixava o executivo na casa e saía com o veículo, as depredações reiniciavam. Depois, quando ele pegava o executivo, parava. Então, nós tínhamos mais ou menos os horários compatíveis com as horas de folga desse funcionário. Na casa dele foram localizados ferros de aço e um estilingue. De acordo com as investigações, Edson Aparecido não agia sozinho. Segundo o delegado Domingos Paulo Neto, o suspeito apontou que o próprio irmão dele estava participando das ações. Até o momento, o homem ainda não foi localizado. Domingos Paulo Neto afirma ainda que o acusado pode ser a chave para entender e acabar, com as depredações dos ônibus na região. Qual a diferença dele com os que foram até então identificados? Muitos desses que foram identificados participaram uma vez e não nos passaram os motivos pelos quais assim agiram. Eu peguei uma pedra e atirei. Ou eu dei uma estilingada, ou eu joguei uma bolinha de gude. Mas num evento com esse cidadão foi diferente. Nós o colocamos na cena dos crimes, não uma, duas ou três, mas várias vezes com horário. Edson Aparecido está detido e a continuidade da prisão dele está sendo analisada pela Justiça. De acordo com o delegado Luiz Carlos do Carmo, que é diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, o homem disse apenas que cometeu os atos de vandalismo em forma de protesto contra o que acontece no Brasil. São 17 casos que estão sendo investigados, que praticamente já está muito contundente as provas desse crime. Ele, irmão, foi pedido da prisão preventiva, nem temporária. Por que preventiva? Para a garantia da ordem pública, que esses dois caras na rua poderiam ainda continuar, recrutando, enfim, tendo ainda uma ligação com algumas outras pessoas que nós estamos ainda no encalço delas. As investigações continuam, mas por enquanto a gente sabe o que ele contou no seu interrogatório. A motivação que ele coloca realmente um motivo de protesto dele, que ele não concorda com nada que acontece nesse país. Até agora, mais de 800 coletivos foram depredados na Grande São Paulo e na Baixada Santista. E a gente, claro, continua acompanhando toda essa história, porque ainda tem muito o que ser esclarecido ainda nessa história. E, claro, a gente vai contando tudo aqui para o ouvinte da Band News FM. Eduardo. Obrigada, viu, Júlia? Muito tem que ser esclarecido, porque o fato de uma pessoa estar ligada a mais de uma dezena, 17, agora a informação que chega, 17 ataques, não coloca essa pessoa como mentor de 1.000 ataques, nem a pessoa que está por trás desses 1.000 ataques. Ele pode ser uma chave para esclarecer? Pode, mas nesse momento, se eu tivesse que classificar o que a polícia trouxe nessa coletiva de hoje, o que a polícia se mostrou foi esperançosa, baseado em uma pessoa que diz que cometeu 17 ataques. Nós estamos falando de 1.000. No dia que tiver o motivo mesmo, acredito eu que a coletiva de imprensa vai ser no Palácio dos Bandeirantes com o governador, porque uma coletiva de imprensa, para você falar que você identificou um cara que realizou 17 ataques de 1.000 e que ele diz que está fazendo isso porque está insatisfeito com a situação do país. E, além disso, dizer que eles têm os horários em que ele estava com o chefe,
transportando o chefe, levando para os compromissos do chefe, e os horários em que ele não estava e que ataques aconteceram nos horários que ele não estava. Tá, mas nós tivemos ataques em São Paulo em diversos horários. No meio da manhã, na madrugada, à noite, à tarde, final de tarde. A gente teve ataques em diversos horários. A gente teve 1000 ataques na cidade de São Paulo e cidades vizinhas. Então, assim, me pareceu esperançosa demais essa declaração da polícia de que esse homem pode ser a chave para esclarecer tudo, a menos que a polícia tenha outras informações que não divulgou nessa coletiva. Porque nessa coletiva que havia, inclusive, só para trazer aqui o bastidor para os nossos ouvintes, havia, pela forma como a coletiva foi convocada, com vários delegados, com a cúpula da Polícia Civil de São Paulo, havia a expectativa de que seria anunciado o desfecho desse caso, o esclarecimento desse caso e de todo o enredo do que está por trás desses ataques. Um homem, 17 ataques, e em alguns horários batem com o momento que ele estava de folga e que seriam esses 17 ataques que ele cometeu, não esclarece nada o que a gente está vivendo, pelo menos por enquanto.